Para isso eu preciso de mais duas proposições. Tá certo? Vou sim. Sempre eu passo. Então vamos passar a lista aqui. O que é a boia no RU hoje? Feijoada, é, cara? Vocês conseguem estudar depois? Eu conseguiria dar aula. Eu ia ficar em pé, né? Tá? Aula de tarde para mim não é problema, eu estou em pé. O problema é assistir, né? Feijoada e frango chinês. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Então, tem uma proposição aqui que diz o seguinte, ó. Tá? Vamos lá. São duas proposições. Primeira proposição, seguinte. Proposição. Aí isso se prova, mas essa eu também não vou demonstrar. Tá? É o seguinte. Sejam A e B reais. Eu vou só enfatizar o caráter intuitivo destas proposições. É outra propriedade. Sejam A e B reais, com A menor do que B, e F e FG, funções contínuas em AB com f de x maior que ou igual a g de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB. Tá? Então, nós já sabemos o seguinte, como elas são contínuas, elas são integráveis a rima no intervalo fechado AB. Como f de x é maior que ou igual a g de x, para todo x no intervalo fechado AB, a integral definida da f é maior que ou igual à integral definida da g. Só que esse resultado diz o seguinte, ó. Se existe um C no intervalo fechado AB, tal que é separado, viu? Tá dando junto por causa de espaço. Tal que o F de C é maior que o G de C, basta que, se existe um C, tal que o F de C é maior que o G de C, então, como eu tenho continuidade para as duas funções, numa vizinhança de C, pelo teorema do limite positivo, f de x é maior que ou igual a g é maior que g de x para todo x nessa vizinhança. E isso vai fazer com que eu conclua que a integral de A até B da f é maior que a integral de A até B da g. Isso é bem intuitivo, ó, pessoal, porque observa o seguinte, ó. Se der um intervalo AB. Aí aqui você tem a G. Você tem a G, tá aqui. Esse é a G. A F é maior que ou igual a G, em todos os pontos do intervalo fechado AB. Então o gráfico da F está sempre por cima. Mas existe um C aqui, tal que o F de C é maior que G de C. Então, isso aqui é o G de C, não é? O F de C é maior que o G de C. Então, significa que a função veio aqui, contínua, chega uma hora que ela vai ter que subir para H. E ela pode até ser igual no resto.
Mas se ela é maior aqui, quando eu calcular a área até a F é a integral definida. Por causa desse pedacinho que sobra aqui, a área até a F é maior do que a área até a G. É isso aí, só isso. Tá? Porque se F de C é maior que G de C, por continuidade, essa desigualdade continua valendo numa vizinhança aberta e estrita de C. E aí vai aumentar a área daqui tá por cima, tá? Aumentar mesmo, ou seja, a desigualdade é estrita. Esse resultado é importante, que precisa ter continuidade para isso valer. Se eu não tiver continuidade, isso não vale. É fácil ver, tá? E aí vem o principal resultado de hoje, que é esse resultado que eu vou usar para demonstrar o teorema fundamental do cálculo, que vai permitir o cálculo da integral definida usando a integral indefinida. Professor, tem uma função integrável e não? Tem. Nossa, vamos... Seria a área Só você pegar isso aqui, ó. Pega aqui, ó. A conta é fácil verificar, é bem intuitivo, mas a demonstração é bem técnica. Pega essa função aqui, ó. F de x igual ó, A1 se x é menor que ou igual a 1. Tá certo? E é igual a 2 se x é maior que 1. F de RR. Como é o gráfico dessa função? Tá? Como é o gráfico dessa função? Tá, o gráfico dessa função é assim, ó. Até o 1, ela é quanto? Ela é 1, não é? Não é? X menor que ou igual a 1, é 1. E depois, ela é quanto? Aqui está aberto, tá? Ah, é fechado, desculpa. Menor que ou igual a 1 é fechado. Perdão. Do 2 em diante, né, no 2 é aberto. Então está aqui o 2. Aí aqui é aberto. E essa função, ela é integrável no intervalo 0,2. Você pegar o intervalo 0,2, ela é integrável. Você mostra por epsilon de delta, tudo. Você mostra que ela é integrável no intervalo 0,2, tá? E nesse intervalo, essa integral é essa daqui, que é 1, mais essa integral aqui, que é quanto? 2, que dá 3. Não é, ó? Tá? E ela não é contínua. No caso, por exemplo, que não existisse um valor para um termo calcular, tem, eu posso chegar aqui e mudar. Você pode mudar. E é 0 se x for igual a 1. Continua valendo. se não tiver valor para ela, porque continua não se... Calma lá. Aí, calma. Tá? Essa função é integrável a rima no intervalo 0,2. Aqui, ela é 0. O gráfico vem para cá. Tá aí, descontinuidade aqui. Aí, esse caso aí, que não está no domínio, aí você vai ver isso no universo das integrais impróprias. Aí é integral imprópria, que é objeto de estudo do cálculo 2. Tá? Porque a definição de integrável a rima, a função integrável a rima no intervalo fechado, quando? Primeira condição, a função está definida nesse intervalo. Tá? Pronto. Aqui está aqui. Agora vamos ver um teorema chamado como teorema do valor médio para a integral definida. Esse teorema, eu encerro a aula de hoje. Diga. São duas diferenças, a mesma coisa?
Não, o teorema do valor intermediário é uma coisa, o teorema do valor médio é outra. Vai atrás aí nas notas. Teorema. Teorema do valor intermediário só usa continuidade. Teorema do valor médio precisa de continuidade e diferenciabilidade. E diz respeito a intervalos que é fechado. Isso aqui é o teorema do valor médio para integral definida. Tá? Esse teorema aqui, que diz o seguinte. Sejam A e B reais com A menor que B, menor do que B, com A menor do que B, e F uma função. É o teorema. E esse eu vou demonstrar. É tão importante que é chamado teorema. Se F é contínua em AB, fechado, nós sabemos que ela é integrável a rima em AB. Mas, mais do que isso, se F é contínua no intervalo fechado AB, então existe um C no interior do intervalo aberto AB, tal que a integral definida de A até B da F é igual a F de C vezes o B menos A. Isso é conhecido como teorema do valor médio para integral definida. Teorema do valor médio para integral definida. Existe o teorema do valor médio, que já foi mencionado aqui, demonstrado, inclusive, e tem o teorema do valor médio para integral definida. Vocês vão ver por que é o teorema do valor, que se chama teorema do valor médio, vocês verão. Por que se justifica essa terminologia, teorema do valor médio. Ó, olha aqui, ó. Ele é bem intuitivo. Ó. Antes vamos ver a sua intuitividade. Tá aqui o A, tá aqui o A, tá aqui o B. Suponha que eu estou com essa configuração aqui. Tá aqui, suponha que a função satisfaz isso. Aqui. Considere a região ômega limitada pelo gráfico da função e pelo eixo das abscissas ao longo do intervalo fechado AB. Se eu pegar esse retângulo aqui, a área desse retângulo é menor do que a área sobre o gráfico da função, não é? Não é? Mas se eu considerar esse outro retângulo passando pelo ponto de máximo, que a função tem ponto de máximo, tá? Ela é contínua. Então, se eu considerar esse outro retângulo aqui, a área desse retângulo maior é maior que a área da região determinada pela função. Então, se eu for da menor área para maior área, o que quer dizer com isso? Vai subindo com esse segmento. Pega esse segmento aqui e vai subindo. Eu vou da menor área para maior área. Aí alguma coisa como o teorema do valor intermediário diz o seguinte, chega um ponto que o quê? Que a área é igual à área do retângulo é igual à área limitada pelo gráfico da função. Mas quando isso ocorre, tem um C aqui, ó. E quanto é a área desse retângulo? É F de C vezes o comprimento do intervalo. F de C vezes B menos A. Certo?
Tá bom? Entendeu? É como se eu estou encontrando uma média da função. É isso também, tá? Eu estou encontrando uma média da função. Então vamos ver aqui a sua demonstração de fato. É o teorema do valor intermediário. Tá? Então, teorema do valor médio. Então, vamos lá. Teorema do valor médio. Esse aqui é o teorema do valor médio para integral definida, mas ele usa o teorema do valor intermediário. Prova. Então, vamos lá. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. A função f é contínua no intervalo fechado AB. Daí, aliás, só tem uma hipótese, mas deixa eu contar. Daí, existem P e Q no intervalo fechado AB, tais que o valor f de P é menor que ou igual ao valor f de x e é menor do que ou igual ao valor f de q. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo fechado AB. Isto por quê? Porque a função tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo possui ponto de máximo e ponto de mínimo. Agora eu tenho dois casos a considerar. F de P igual a F de Q. E o outro caso. F de P menor que F de Q. Vamos analisar os dois casos. Só tem esse. Eu não posso ter F de P maior que F de Q. No caso em que F de P é igual a F de Q, qual é a conclusão, hein? A função f, ela é o quê, hein? Se eu tiver f de P igual a f de Q, o que é que eu posso afirmar sobre a f? Ela é o quê? No caso em que f de P, ela é, repita, ela é constante, exatamente. Ela é constante em AB. E, assim, eu tenho o seguinte. A integral de A até B, integral definida de A até B da F, isso é igual a integral de A até B de F de C vezes B menos A. Qualquer que seja o C, isso dá o mesmo valor, porque F de X é igual a F de C para algum C, para todo X. E isso aqui, qual é a integral de uma constante? Qual é? É a constante vezes V menos A. E essa igualdade vale qualquer que seja o C que eu escolha dentro do intervalo fechado AB. Fechado. Dentro do intervalo aberto AB, perdão. No intervalo aberto AB. Então, no caso em que o máximo é igual ao mínimo, eu tenho esse C. Basta eu escolher um C aqui dentro. O F de X é o F de C, para todo X. Então, eu tenho essa igualdade aqui, morreu. O caso complicado é o caso em que, ó, no caso em que F de P é menor do que F de Q. Nesse caso, você tem esses valores, um menor do que o outro. E se eu pego dois números reais, um deles menor que o outro, escolhendo um número entre eles, você escolheu um número entre eles, então, nesse caso aqui, pelo teorema do valor intermediário, existe
existe um ser estritamente